minutinhos para o pessoal conseguir entrar, tá bom? Já já a gente inicia aqui o nosso treinamento. Só mais alguns minutinhos. Muito bom dia, pessoal, novamente. Bom dia a todos. Agradeço aí pela presença de todas no nosso treinamento de hoje. E a gente vai fazer um treinamento para vocês sobre prevenção de riscos e boas práticas em detecção fixa de gases, beleza? Então, dando início aqui ao nosso treinamento, para quem ainda não me conhece, eu sou o Cauã Santos, tá bom? Assistente comercial aqui na Leo Ambiental. E juntamente comigo para ministrar o treinamento de hoje vai estar também o Danilo, que é o nosso consultor comercial aí também, tá? Então, continuando, vou passar algumas informações iniciais aqui para vocês. A gente vai ter aí a parte de emissão de certificados, tá bom?
que é mais ágil e direto, um novo sistema que a gente está implantando. Então, a gente vai aplicar aí na tela para vocês um QR Code, né, que todos vão ter acesso para vocês poderem emitir o certificado de vocês, tá? A gravação do evento também vai estar disponível para vocês após a finalização, tá bom? Vocês vão receber uma notificação no e-mail e também no WhatsApp, com acesso à gravação, né, e também com o certificado de vocês aí posteriormente, depois que foi emitido aí, beleza? Então, mais algumas informações. Durante a nossa apresentação aqui de hoje, o chat ele vai permanecer desativado, tá bom? Mas aí, se surgir alguma dúvida, vocês podem utilizar o recurso de PIR, tá? Que é perguntas e respostas, que fica ali na barra superior do Teams. Então, sempre que surgir alguma dúvida, vocês podem entrar lá e mandar a pergunta para a gente, tá? E aí, ao final do evento, a gente vai selecionar algumas perguntas para poder responder aí para vocês, tá bom, pessoal? Falando um pouco mais aqui sobre a agenda de hoje, tá? O conteúdo programático. Eu vou iniciar aqui com a apresentação da Leo Ambiental, tá bom? E posteriormente o Danilo vai continuar aí com a explicação sobre os riscos dos gases, os equipamentos, tá bom? A parte mais técnica aí para vocês, beleza? Então, iniciando aqui, o que nós fazemos na Leo Ambiental, né? Aqui na Leo Ambiental nós prestamos aí soluções para a preservação da vida e para a proteção do meio ambiente, tá? Então, nós trabalhamos aí com detecção de gases, tanto com os detectores fixos e também os detectores portáteis, ok? Também com a análise de gases, análise de oxigênio e também com a medição de material particulado, ok? Sobre os nossos produtos, né, nós trabalhamos aí com os detectores portáteis, que são a primeira linha aí na foto que vocês conseguem ver. Também temos a detecção fixa de gases, né, que é o que a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto aqui no treinamento de hoje. Nós trabalhamos também com alocação de detectores de gás, tá bom? Temos kits completos aí para calibração e teste de resposta, né, que envolve cilindro, regulador. E também nós temos monitores de particulado e os analisadores de gases e emissões atmosféricas, igual eu tinha mencionado no último slide, tá bom? Sobre a nossa assistência técnica, nós temos aí uma das melhores estruturas de atendimento do mercado, né? Uma equipe técnica especializada na tecnologia dos equipamentos, beleza? E o menor tempo de atendimento técnico do mercado. E aí, caso se surgir uma emergência para vocês, esse tempo pode ser ainda menor, a gente consegue abrir uma exceção aí também, tá bom? A gente trabalha também com a engenharia de campo especializada, né, nas visitas aí para os clientes. Aqui sobre o serviço de calibração, né, nós somos uma empresa acreditada em Metro RBC, tá? Então, nós temos aí uma equipe de signatários autorizados e também parceria com os principais fabricantes, tá? E aí envolve a parte de calibração também na planta do cliente, que foi o que eu comentei também. Então, a gente também realiza esse tipo de visita na planta aí para poder calibrar os equipamentos, beleza? Aqui nós temos alguns dos nossos clientes, para vocês terem uma referência do pessoal que a gente atende. Então, muitos desses clientes também possuem sistemas de detectores fixos instalados, também trabalham com equipamentos portáteis, né, que nós fornecemos. Então, é sempre bom a gente ter essa referência. E a gente vai lançar aqui agora para vocês a primeira pergunta do nosso webinar de hoje, né? E a pergunta seria: sua empresa já é cliente da Leo Ambiental? É muito importante vocês responderem essas perguntas para a gente ter uma base, né, conseguir filtrar isso certinho. A gente vai aguardar só um tempinho para o pessoal conseguir responder a pergunta. Sim, não, legal. Bacana. Tem bastante gente que ainda não é cliente aqui da Léo. Alguns são clientes. Legal, muito bom então, pessoal.
Então, eu vou dar continuidade, agradeço aí pela resposta de todos. Então, eu vou seguir aqui para a parte do nosso site, tá bom? No nosso site, vocês conseguem encontrar todos os nossos produtos, nossos serviços, todos os eventos que a gente vai realizar, né? Notícias sobre o segmento nessa parte de detecção de gás, artigos técnicos e muito mais, beleza? Tem também as nossas redes sociais que vocês podem acompanhar, para estar sempre inteirados aqui com o conteúdo que a gente posta, tá bom? E agora quem vai dar continuidade no treinamento vai ser o Danilo, tá bom? Ele vai entrar na parte mais técnica com vocês, mas um pouquinho mais para frente eu vou retornar aqui no webinar, vou apresentar algumas campanhas para vocês mais para o final, tá bom? As campanhas, promoções para que vocês possam aproveitar aí também no nosso treinamento de hoje. Então, pode ficar à vontade, Danilo. Bom dia, pessoal. Mais uma vez aí me apresentar, né? Sou o Danilo, é um consultor que irá seguir aí com a continuidade do treinamento, né? E, e aí eu tenho que apresentar para vocês aí algumas informações técnicas, sempre com o intuito de acrescentar aí mais na segurança da indústria brasileira, né? E dar as melhores opções, as melhores soluções para vocês aí, tá? E aí a gente, conforme for o andamento, né? Mais uma vez reforça que tem o recurso PIR aí, de perguntas e respostas, né? Então fiquem à vontade de fazer essas perguntas. Só aí no final do webinar, a gente vai separar um período, selecionar alguns questionamentos, né? Para a gente já responder durante esse webinar, mas fiquem tranquilos, as perguntas que a gente não responder, a gente vai depois entrar em contato com vocês, vai fazer, tirar todas as dúvidas que forem aparecendo, né? Justamente porque o intuito mesmo é a gente dar o maior máximo de informações para vocês, não somente em relação aos produtos, né? Como a gente vai apresentar alguns elementos sobre detecção de gás, né? Então, isso vai ser de grande valor para vocês também. Bom, iniciando aqui, né? A gente vai abordar aí alguns assuntos gerais sobre detecção de gases, né? Isso se aplica tanto para detecção portátil quanto para detecção fixa, né? E aí, mais na parte voltada aos equipamentos, a gente vai abordar com mais detalhes a detecção fixa, né? Então, para a gente entender um pouquinho aí, né, de alguns critérios, o primeiro deles aí é a composição do nosso ar atmosférico, né, que é composto por 78% de nitrogênio, os 20,9% de oxigênio, 1% de argônio, 0,1% de outros gases, né, o vapor d'água, que acaba influenciando, também aí o dióxido de carbono, né, alguns traços de outros gases, né? Então esses elementos são os que compõem, né, o nosso ar atmosférico e o ar respirável, né? Aí alguns grupos de gases, né, são bem importantes aí. O primeiro deles são os asfixiantes, né? E aí um dos principais é o nitrogênio e o argônio, né? Que aí a característica desses gases aí em tomar, né, o lugar do oxigênio nos locais onde possa haver esses vazamentos, né, e aí causar essa asfixia, né. Tá, é o primeiro perigo, né, tornar o lugar de oxigênio proporcionando a sua deficiência, né. Então, no equipamento, o comportamento desses equipamentos é você acompanhar ali, você vai notar que a leitura do oxigênio de 20,9 ela vai caindo gradativamente, a depender aí conforme é, a intensidade, né, do vazamento, né? Então aí as suas aplicações sempre para segurança ocupacional, né? Monitorando-se sempre através do oxigênio. Então, por exemplo, tem um risco de argônio na minha área, no meu laboratório, na minha área fabril, ou
em determinados elementos, formas de fabricação de algumas áreas de atuação, tem o nitrogênio, né? Então não monitora esses gases através do propriamente do gás, né? Monitora-se através do oxigênio, né? Para você identificar que há o vazamento, né? Justamente por ele tomar aí o lugar do oxigênio, né? O segundo deles aí são um dos mais comuns, né, na indústria, são os gases tóxicos, né? Que é a NR15 aí coloca os limites, né? Sobre os limites toleráveis aí, né, para exposição, que são na unidade em ppm. Um dos principais gases aí é o monóxido de carbono, CO, H2S, o SO2, o SL2, N3, e aí uma infinidade de gases tóxicos, né? E o nosso último aí são os gases inflamáveis, né? Aqueles que podem contribuir aí para um acidente, como explosões aí, fagulhas, enfim, né? E aí os principais deles, os mais comuns, o metano, hidrogênio, propano, butano, etano, hexano, octano, e aí também tem uma família bem grande aí em relação aos gases inflamáveis, né? Então esses são alguns, são os três grupos, os três principais, né? Grupos aí de gás, sempre aí com essa qualificação, né? Com essa categoria sendo diretamente ligada ao risco que esses gases trazem, né? E aí eu queria deixar para vocês aí uma pergunta para vocês, né? Quais tipos de gases vocês mais se preocupam em monitorar em sua operação, né? Sabendo que cada indústria tem suas particularidades e queremos entender melhor a realidade de cada um de vocês, né? Então, quais gases vocês é, têm com mais frequência? Gases tóxicos, inflamáveis, asfixiantes, ou mais de um deles, enfim. Aí eu vou deixar alguns segundos aí para vocês conseguirem responder com calma, pensar um pouquinho aí, que às vezes pode haver aí mais de alguns riscos, né? Enfim, vai deixar alguns segundos para vocês responderem aí, certo? Então, continuando aqui. Continuando aí, a gente vai entrar com mais detalhes, né, sobre cada um das classes de gases, né? Então a gente vai abordar aí em relação aos asfixiantes, né? Aí um dos principais, o perigo de um gás asfixiante é tomar o lugar do oxigênio, né, proporcionando a sua deficiência, né? Portanto, a detecção para aplicações em segurança ocupacional monitora-se o nível de oxigênio em percentual do volume, né? Então, a condição normal, ideal que todo técnico de segurança, toda a área de segurança e meio ambiente procura é os 20,9, né? Que aí é o que aparece, né, em locais seguros, né, conforme as leituras dos equipamentos, né? O IPVS, né, que é imediatamente perigoso para a vida e saúde, com percentual abaixo dos 12,5%, né? A nível do mar, aí, então abaixo desse valor ele já te traz um risco muito grande, né? Tem que ter o abandono mais imediato possível, né? E o fatal, o menor de 6% aí. Então, esses são alguns dos valores, né, a serem monitorados, além de outros tipos de valores aí que vai já te prevenir a não chegar nessas condições mais severas, né? E aí, continuando, né, os alarmes de monitoramento de oxigênio, né, são configurados nos equipamentos, né, saindo aí com um valor de 23% em caso de enriquecimento, né, do oxigênio, caso você vá fazer o monitoramento na área.
E esse comportamento, né, o equipamento vai te reportar a partir de 23, e aí continuando essa leitura crescente, aí ele vai continuar alarmando para você. Os 20,9, que é a condição ideal, e os 19,5 para uma condição de deficiência, né? Então, os equipamentos já saem com esses valores, né? De 23 para a condição de enriquecimento e 19,5 para a condição de deficiência, né? Os efeitos do enriquecimento e deficiência do oxigênio, né? A gente tem alguns elementos aí, algumas informações. Então, acima dos 23%, o aumento de inflamabilidade dos materiais é bem grande, né? Então, acima desse percentual, pode haver combustão espontânea, né? De alguns materiais com mais facilidades, outros não. Os 20,9, né? O nível, mais uma vez aí, ideal que a gente sempre busca, né? Para a saúde de todos os colaboradores, para a segurança na execução dos trabalhos em campo. 19,5 nível mínimo aceitável, né? Então, a partir desse valor aí, né? Abaixo desse valor tem que ser monitorado com mais cuidado, né? Ainda vai garantir uma entrada segura nesses ambientes, mas você precisa ter uma atenção no que o equipamento está lendo, né? Com muito mais frequência, enfim, não é o ideal, né? Mas tendo ali uma atividade muito rápida, ainda assim é seguro entrar nessas condições, né? Mas aí é um ponto de atenção para ficar atento, né? Se pode ter uma queda brusca, enfim. Entre 11 e 10% aí a respiração acaba acelerando, né? É a falta de coordenação, então você perde um pouquinho aí da consciência, né? Aumento da pulsação, euforia e a dor de cabeça. Então, você começa a ter alguns tipos de sintomas devido a essa deficiência de oxigênio. É o início disso. Com os níveis mais baixos, né, de 10 a 6%, a náusea e vômitos, né, dificuldade de movimentos, falhas mentais, né, e aí se permanecendo durante 8 minutos, aí pode haver fatalidades, né, então também já é um percentual aí que pode trazer essas consequências maiores aí. E a menor, né, menos que 6%, a respiração cessa, parada respiratória, morte em 40 segundos, né? Então, a gente entender um pouquinho da gravidade aí, havendo esse tipo de comportamento nas áreas que nós monitoramos, né? Então, tem que ter o cuidado, tem que ter esse equipamento, né? Até porque, assim, a única referência que nós temos são esses equipamentos, são essa tecnologia que vai dar referência, se a área ela se encontra segura ou não, ou no decorrer da atividade ela pode mudar o cenário. Muitas das vezes a gente libera o local, né, e de fato tinha todas as condições para que as atividades fossem executadas com maior segurança, e durante a atividade, sendo ela 3 horas, sendo ela 30 minutos, né? Essa condição ela pode se alterar depois de segundos, por exemplo, né? Então é importante ter essa ideia, né, dessas concentrações e que de fato tem aí um dano, né? E aí pode ter uma fatalidade também a depender da condição. E aí, como monitorar, né? A gente tem aí algumas informações, né, relacionadas aí às tecnologias, né, que são empregadas nos detectores, né, sendo elas fixas, sendo equipamentos fixos, portáteis, né. Então, a primeira delas é a tecnologia do sensor, que é uma tecnologia eletroquímica, né, para o gás oxigênio aí, com range de 0 a 30% em volume, salvo algumas exceções com ranges um pouquinho menores, né? Em sua maioria de 0 a 30. Os alarmes, conforme já adiantado aí, o valor mínimo 19,5 em volume, no valor máximo de 23%, né, em volume. Aplicações, a presença do oxigênio mesmo, né? O argônio e o nitrogênio aí. Ou entrar aí em alguns mais detalhes sobre os gases tóxicos, né, as suas características, né, perigosos em pequenas concentrações, alguns não possuem cor ou cheiro, né, então duas características aí que agravam bastante o monitoramento, né, e os riscos, né, e aí eles são monitorados na unidade de medida em ppm, que é partes por milhão, que corresponde, por exemplo, tem uma fórmula aí,
indicando para vocês que 1% em volume é igual a 10.000 ppm. Então, assim, conforme a gente for apresentando, né, as características dos gases tóxicos, vocês vão entender aí o quão é tão grave e quão esses gases são tão tóxicos para o ser humano, né? Então, de acordo aí com o gráfico, né, com o desenho aí, com a ilustração que a gente tem, você pode ver que o equipamento ele consegue capturar, né, consegue monitorar essa molécula aí em meia a outras partículas de outros gases, né, no caso o oxigênio aí, ele consegue monitorar justamente com esses detalhes, né, justamente por conta que o risco é muito elevado, então essa tecnologia tem que trazer esse nível de monitoramento aí com a mesma proporção para garantir a segurança de todos os operadores, né? Então, aí os perigos, né, em pequenas concentrações, é justamente o que a ilustração vem nos mostrar aí. E aí um ponto também que alguns gases aí não têm cor, então numa situação de vazamento você não consegue ver a nuvem do gás, né, tomando a proporção no ambiente e também não tem odor. Então, assim, para você ter uma ideia, aqui o equipamento ele tem uma atuação ainda mais importante, né? Então, é a única referência para a gente saber se a gente foi trabalhar e se de fato a gente vai voltar, né? Até um pouquinho pesado falar isso, mas é o que a gente tenta sempre falar para os nossos clientes, da gravidade disso, né? Não só a questão da legislação que nos obriga a ter esses equipamentos, né? Para trazer segurança, mas justamente por conta do risco mesmo. A intenção nossa aí é que vocês possam trabalhar com o máximo de segurança possível, né? Sem trazer riscos para os colegas e para vocês mesmos. Algum desses gases tóxicos, né, que são aí com a maior frequência na indústria brasileira, né, e mundial também, né, aí amônia, cianeto de hidrogênio, dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, monóxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio. São os mais comuns aí nas áreas, no entanto que a maioria desses gases tóxicos, eles estão sempre nos equipamentos que são mais comercializados, né? São os multigás, aí os quatro gases padrão, né? Então, eles, justamente por conta dessa frequência aí na indústria, né? O limite de exposição diária, né? Que também é um recurso que os equipamentos possuem, né? Justamente por conta que não só havendo ali os alarmes instantâneos, né? Que a gente chama aqui, que são naqueles valores de 19,5 e 23, também tem o risco, a exposição devido ao tempo de exposição. Então, esses equipamentos eles possuem, né, esse tipo de recurso, justamente para efetuar um cálculo aí automático, para que o operador não precise ficar ali com atenção na atividade e atenção no monitoramento do equipamento. Então, isso ele faz automático e ele vai te reportar também essas condições, né? Então, a concentração limite de exposição diária ao gás sem efeitos adversos, né? Conforme a NR15 determinou através dos seus estudos, né? Então, o primeiro deles é o TWA, que é a média ponderada em 8 horas do dia e 40 horas semanais. Então, o trabalhador ele vai executar ali a sua rotina, né? Diária e semanal. E aí, conforme configurado, dentro dos valores especificados pela NR15, esse equipamento ele vai realizar esse monitoramento, não chegando nos valores já pré-configurados, né, de alarmes instantâneos, ele vai fazer esse cálculo e vai te dizer, ó, você está com uma exposição de tal valor, de tal monitoramento e tal hora. Então, ele só vai alarmar para você e indicar, ó, tem o nível de TWA que excedeu aqui. Então, o trabalhador tem que sair, enfim, para não ter danos e efeitos colaterais aí. O segundo nível aí é o steel, né? Que é uma média menor, que é de 15 minutos. Não pode ser repetida mais de 4 vezes por dia, por operário, por trabalhador. Então, isso também tem esse cálculo, né? Em relação a isso, justamente para que não tenha efeitos colaterais, né? Imagina um colaborador trabalhando anos aí nas empresas, né? E tendo essa exposição frequente e diária, né? Então, assim, isso pode trazer um efeito a longo prazo aí,
é bem grande, né? E aí, para a gente entrar em mais detalhes, né, conforme adiantei, um dos gases mais frequentes é o monóxido de carbono aí, né? Que pode aparecer em espaços confinados, resultantes dos processos de queima, solda, motores e entre outros, né? Ou até a própria execução da atividade pode gerar, né? Pode emitir o monóxido de carbono. Por não possuir cheiro nem cor, podemos não perceber sua presença. Então, é o que eu falei anteriormente. Esse é um dos riscos aí em relação ao monóxido, né? Para outros gases tóxicos também têm essas características. O limite de tolerância aí de 39 ppm, né? O IPVS aí de 1.200 ppm, que é imediatamente perigoso para a vida e saúde, né? A fatalidade a partir aí dos 10 ppm, né? E ele também é um gás inflamável em grandes concentrações, né? Que aí corresponde de 12,5% em volume é igual a 125 mil ppm, né? Então, antes de chegar na condição inflamável, ele é muito tóxico, né? Então, a gente sempre os equipamentos vão tratar o primeiro risco. Nesse caso, o monóxido é a toxicidade do gás, né? Sua densidade é semelhante à do ar atmosférico, ficando sempre próximo às vias respiratórias, sendo absorvido até 300 vezes mais rápido que o oxigênio. Então, assim, além da densidade, por estar de mais fácil acesso, né, aos trabalhadores, ao adentrar na área, justamente porque ele vai se depositar, né, no meio, né, dessa área, então ele vai ficar próximo das vias respiratórias. Então você já vai entrar no ambiente nessa condição de insegurança, porque você já entrou nessa faixa de risco. E além desse risco, tem a condição de absorção pelo nosso organismo 300 vezes maior que o oxigênio. Então, assim, o monóxido, ele tem essas características, elas somadas, né, traz um risco muito elevado para os trabalhadores na hora de executar e tendo esse gás, né, como um dos que são mais frequentes na indústria, ele exige aí um cuidado muito maior, uma quantidade de equipamentos, né? Conforme a demanda, conforme os trabalhadores aí vão executar e vão entrar nesses locais que tem esses riscos, uma quantidade de equipamentos maiores também, devido aos riscos, né? E aí essa tabelinha, né, justamente para a gente ilustrar aí com mais detalhes, né, os 39 ppm ali do primeiro risco, né, tolerado de 8 horas, né, não trazendo nenhum risco aí, nenhum efeito, né. Os 200 ppm num período de 3 horas, né, com alguns efeitos colaterais aí. Na terceira coluna aí, 600 ppm, né? Por um período de 1 hora, também alguns efeitos colaterais. O range de concentração de 1.000 a 2.000, né? Uma exposição de 2 horas, com alguns outros efeitos colaterais, né? Que é a confusão, mas aí a dor de cabeça acaba permanecendo. Continuando nesse mesmo nível de exposição, por 1 hora e meia aí, por 1 hora e 50, tem as tendências aí, né? Tendência a cambalear, então você começa a perder aí um pouquinho, você entra num outro nível de inconsciência, né? Primeiro é a confusão, depois é a tendência de cambalear, né? Então você já não depende mais de você, né? Então isso é um risco, né? Teria que ter mais uma pessoa para te auxiliar ali. E aí a exposição, né, de 30 minutos aí, nesse mesmo range de, de tempo, né? A palpitação leve, né? Então, dentro desse range de 1.000 até 2.000, você tem esses três elementos aí, né? Dentro dessas condições de exposição, né? E aí você vai ter esses efeitos colaterais aí que vão impactar diretamente para que não ocorra efeitos ainda maiores, né? E aí o range de 2.000 ppm até 5.000 ppm, com a exposição de 30 minutos, né? Perda de consciência, e aí de fato, né? Vai precisar de um resgate, de uma intervenção externa, né? Para poder sair desse ambiente aí com segurança. E aí a exposição, né? A partir dos 10.000 ppm, por um período de 1 minuto, né? Vem a fatalidade. Então, assim,
A gente entendendo esses elementos, tudo que foi apresentado aí referente ao monóxido de carbono, a gente entende que aí é um gás que tem que ser monitorado, né? Conforme a demanda de vocês, justamente por conta dos seus riscos que ele traz, né? Um outro gás também bem comum, né? Conforme eu já adiantei aí, é o H2S, que pode aparecer em espaços confinados também, como resultante do processo de formação bacteriológica, a água, esgoto, ou proveniente de local interferente ou outros, né? Então, ele tem vários causadores, né? Desse tipo de gás aí, apresenta cheiro de ovo podre, então já consegue se identificar através do olfato aí, né? Só que há um problema, né? Depois que você é exposto aí a uma concentração de 1 ppm, ele inibe o olfato. Então, não é tão eficaz aí. Mais uma vez, vem se provar que o equipamento ele é crucial, né? Para a segurança aí dos trabalhadores. O limite de tolerância é menor, né? De 8 ppm, o IPVS é de 500 ppm. A fatalidade vem a partir de 700 ppm, né? E ele também é inflamável, 4,16% em volume e corresponde a 41.600 ppm. Então, reforçando, a gente sempre trata o primeiro risco dos gases. Então, todos os detectores para o monóxido e para o H2S vão sempre tratar nas suas leituras sempre a toxicidade do gás, né? Medida em ppm, né? Como H2S é um gás pesado, concentra-se próximo ao chão. Ocasiona irritação da garganta e olhos, seguida de morte por paralisia respiratória. Então, um pouquinho diferente do monóxido, em que quando você pode adentrar no ambiente e ele vai se depositar numa faixa onde a faixa respiratória, né, numa média de altura, de trabalhador, enfim, você já entra na zona de risco. Para o H2S, ele vai se depositar na parte inferior, mais próxima do piso, né? Mesmo você entrando nesse ambiente, você não vai entrar na zona de risco, né? Mas mesmo assim, devido a essas características, o percentual, né? E a concentração que traz risco, ela é muito menor comparada assim, ao monóxido de carbono, né? E também a questão da gente prevenir qualquer tipo de situação, né? Então, mesmo ele se depositando nas partes inferiores, onde não estão próximos das vias respiratórias, a depender desse volume, pode ocasionar aí um- uma nuvem, né, de propagação do gás que vai tomar todo o ambiente, mesmo ele sendo pesado, né? E aí, só para a gente entender um pouquinho da dinâmica do gás em condições de vazamento, né? E aí, mais uma vez, aí aquela tabela, né, para ilustrar cada um dos riscos, o período, né, de exposição. Então, 8 ppm durante um período de 8 horas de exposição, nenhum risco, né, nenhum efeito. O range de 50 ppm a 100 ppm com a exposição de no mínimo uma hora. A irritação, né, tem alguns efeitos aí, a irritação na garganta e nos olhos. Um range de 200 ppm a 300 ppm, com uma exposição de uma hora, falta forte irritação, né? Então tem uma intensidade maior, né? Nesse tipo de efeito. Com range de 500 a 700 ppm e exposição de uma hora e meia, tem a inconsciência, né? E morte por paralisia respiratória. Então, dentro desse range de exposição de 500 ppm a 700 ppm, você tem esse efeito que é praticamente fatal, né? Não instantaneamente, mas em poucos segundos ali, né? Pode ocasionar isso. Acima de 1000 ppm, aí em minutos, né? Inconsciência, morte por paralisia respiratória, né? Então, assim, reforçando que também aí tem grandes riscos, né? O H2S aí, caso o trabalhador venha a ser exposto. E aí a tecnologia, né? Direcionada aí ao que os equipamentos podem proporcionar, né? Também aí a tecnologia eletroquímica, né? E específica para o gás alvo, né? Então, assim, preciso de um equipamento para monóxido de carbono.
Então, a gente vai ofertar um equipamento para vocês e esse sensor ele só vai monitorar o monóxido de carbono. Então, ele é fabricado justamente para monitorar esse gás, né? Devido a ele ter a tecnologia eletroquímica, o elemento, né, que vai compor aí, né, esse eletrólito, né, dentro do sensor, ele só vai reagir com o monóxido de carbono. Ele, para alguns casos, ele tem alguma interferência, né, mas muito mínima, então o fabricante do sensor nem considera que ele possa monitorar outro gás devido a essa incerteza muito elevada, né? E então, assim, para esses gases tóxicos, o sensor eletroquímico ele vai monitorar o gás-alvo. Então, eu quero um detector de amônia, você vai precisar comprar esse equipamento, mas sabendo que ele só vai monitorar esse gás específico, e assim para os demais, né? O range vai depender aí, né? Então, para o mesmo gás, pode ter ranges diferentes, né? A depender da área, né? Por exemplo, você tem um equipamento instalado numa sala de máquinas, por exemplo, que a concentração dos gases para esses locais ela é muito elevada em comparação às concentrações que possa ter em ambientes que tem ali o manuseio do produto, em que vai ter operações manuais, então isso implica em ter trabalhadores nesses locais. Então, para esses locais, o range é menor, né, onde tem as pessoas trabalhando ali, né, justamente porque a concentração tem que ser menor, para que não traga tão um risco muito maior, e na sala de máquina ter concentrações maiores, né, justamente que é um ambiente que não foi projetado, apesar de ter operações ali, mas são operações mais raras, né? Então, para o mesmo gás, pode haver aí ranges de medição diferentes, né? E aí também, né, para os alarmes, para cada um dos gases, conforme cada uma das características desses gases, né, esses alarmes são diferentes também. E aí, a aplicação, né, presença de gases tóxicos em ppm, né? Então, essa é uma das características aí em relação à parte técnica, em relação aos detectores, né? E continuando, né, para os gases, entrar aí para os gases inflamáveis, né? Que aí são os gases e líquidos inflamáveis, são substâncias que misturadas ao ar e recebendo calor adequado entram em combustão. Para que ocorra a combustão de um gás, são necessárias três condições, né? Então, essas condições vão culminar aí, vão provocar a explosão. A presença do gás em quantidade suficiente, a presença de oxigênio em quantidade suficiente e a presença de uma fonte de ignição, né? Então, esses três elementos aí vão compor aí o triângulo, né? O triângulo de fogo. E aí no gráfico, aí na ilustração, ainda coloca um quarto elemento, que é a combinação dos três, né? É a reação em cadeia. Então, eu já tenho oxigênio, é uma área que tem uma ventilação, já tenho calor ou um ponto de ignição ali, né? E aí eu tenho o gás vazando naquela área, eu tenho todos os elementos, né? A reação em cadeia vai criar aquela atmosfera adequada, e aí o ponto de ignição vai dar essa fagulha e provocar a explosão, né? Então, esses são algumas características que podem provocar esse efeito na indústria. E aí, uma outra ilustração, né? Para a gente poder entender um pouquinho mais, com mais detalhes aí, né? Que a primeira coluna ilustra a condição que a gente sempre busca, né? Ideal aí, que é muito ar, né? Muito oxigênio e pouco gás, né? Ou nenhum vazamento de gás inflamável. É a coluna aí, para a gente entender um pouquinho dessa curva no vazamento, né? Então, conforme inicia o vazamento do gás inflamável, ele vai tomar proporções, né? Não só por conta que o fluxo do vazamento pode aumentar, né? Mas ele pode se manter contínuo, mas devido à deficiência de ventilação, ele pode ganhar um volume muito grande, mesmo sendo vazamento de pequenas proporções. E aí ele entrar na coluna do meio aí, que é o equilíbrio entre as três condições que a gente apresentou anteriormente: a condição do ar ideal, né? Concentração ideal, e aí a concentração de combustível ideal também. E aí faltando na coluna do meio para uma explosão, só a ignição. Então, esse é o gráfico aí para mostrar para você aí o comportamento em relação a uma condição de vazamento. E aí a terceira faixa, que é a que nós chamamos rica, né?
de muito gás combustível, que aí você tem aí um acúmulo, né, muito elevado, né, do gás, e aí pouco oxigênio, né? E aí nessa condição, né, não é uma atmosfera explosiva, justamente porque há deficiência do ar, né, do oxigênio, então não vai ocasionar uma explosão. Mas mesmo assim, para chegar nessa condição, precisa passar pela coluna do meio, que é a condição ideal, né? Então, assim, a não ser que você tire o oxigênio do ambiente, né? Mas não tirando esse oxigênio, isso vai impactar aí para chegar nessa condição, nessa terceira condição de muito combustível, e aí não tornando aí a área inflamável, né? Aí um segundo gráfico para a gente ilustrar com mais detalhes, né? Que aí é tudo que os equipamentos vão monitorar, né? A faixa que o equipamento vai monitorar. Mais para frente a gente vai ver com mais detalhes sobre essa questão, mas aí é uma faixa geral, né? Que nada mais é igual ao gráfico anterior, à ilustração anterior. A menor concentração para que há uma mistura de ar e gás, né? Vapor para que se inflame, né? Então a pobre é aquela onde tem menos gás inflamável e o ar ali, né? A ideal, onde tem o equilíbrio entre os dois elementos, gás, combustível e o ar, né? Faltando a ignição para haver a explosão. E a faixa rica, onde tem o enriquecimento do gás inflamável e deficiência do ar, né? Do oxigênio. Então, essa é uma faixa geral aí para o comportamento do gás em condições de vazamento, né? Maior concentração para uma mistura de ar, né? Que aí é a faixa rica, né? Vapor ainda se inflame, né? Só para que vocês entendam aí em relação a esse comportamento. E aí, voltando em relação, destacando um pouquinho aí a tecnologia do detector, então a gente ilustra aí a faixa geral, né? Que é a faixa que contempla a etapa pobre, a etapa ideal e a etapa rica, né? Os equipamentos que monitoram gases inflamáveis, eles sempre vão monitorar a etapa onde o gás combustível é o que a gente chama de pobre, né? Então, aquele zero a 100% em Léo vai ser sempre a faixa inferior que esses equipamentos vão atuar. Então, a gente sempre vai trabalhar, os detectores são sempre projetados para atuar nessa faixa inferior, né? E aí a tecnologia, né, dos equipamentos, que aí o sensor é de oxidação catalítica ou combustão catalítica, né, que nada mais é ali uma micro explosão dentro do sensor, né, e aí essa oxidação, essa explosão aí, essa combustão vai gerar um sinal elétrico e aí todo o sistema, toda a placa principal do equipamento vai interpretar esse sinal e vai reportar no display para reportar para o usuário, né? Os alarmes sempre são de 10% em Léo e 20% em Léo, né? A primeira condição em 10%, a segunda em 20%. E a aplicação, né? Tem que ser avaliado os riscos de explosão na área. Então, como tem uma família muito grande de gases inflamáveis, né? Conforme a gente já falou anteriormente aí, para essa especificação, ela é bem importante para que a gente consiga entender aí qual o equipamento adequado. Às vezes um sensor vai conseguir atender para mais de um gás, né? Para esse caso, você consegue ter essa característica, né? Ou para algumas situações, algumas aplicações, precisa ter o gás inflamável dedicado ali, né? Para que traga para você ali, a depender desse gás, a depender da área, qual o objetivo, né, do equipamento instalado nessa área. E aí você precisa de um sensor característico, né, para aquele gás inflamável específico, né? E aí, como discutimos aí, eu quero deixar aí mais uma pergunta para vocês, né? Sobre as diferenças e os tipos de gases. É bom lembrar que a calibração regular dos detectores de gás é essencial, né? Para garantir aí a sua precisão e segurança, né? Vai impactar diretamente na segurança. Pensando nisso, queremos saber se sua empresa realiza os testes de resposta, né? Regularmente nos detectores com cilindro de gás padrão, né?
E aí, obedecendo, né, o que a lei exige, né, para que esse teste de resposta você consiga, né, o próprio usuário, ele vai conseguir com esse teste de resposta ter ali uma avaliação prévia, né? Porque ele vai entender ali o comportamento de um equipamento operacional. E com essa referência, ele vai entender quando o equipamento não estiver operacional. Então, esse cilindro, né, esse kit de bump test é crucial, né? Tem até estudos em relação a isso, que o percentual de segurança ele aumenta drasticamente devido à execução e utilidade desse kit. Então, por isso a gente está deixando aí uma pergunta, né? Aí fiquem à vontade aí para saber se vocês realizam testes nos detectores, tanto detecção fixa quanto portátil, né? Para a gente entender um pouquinho disso, né? E passar essa informação para vocês, né? Além da obrigatoriedade, que ok, a gente tem que, de fato, os elementos mais importantes, né? É, atender a nossa legislação, mas principalmente porque é um comportamento que vai garantir uma maior segurança, né? Então você consegue fazer a gestão desses equipamentos, né? Justamente porque você pode criar uma rotina, né? Por exemplo, para detecção fixa, você pode criar uma rotina de um teste mensal, por exemplo, ou semanal. E aí, com esse teste, conforme o período de tempo, de exposição, de utilização do equipamento, você vai notar ali, por exemplo, um comportamento que é bem comum, é uma lentidão na resposta. Então, isso você consegue analisar esse risco e falar, opa, num vazamento de grandes proporções, ou até de menor proporção, isso pode me trazer o risco, porque o equipamento pode ter aí um reporte tardio daquela condição. Né? Então, então, esse equipamento exige uma calibração, uma avaliação por um laboratório, né? E aí consiga te reportar, ó, essa condição exigiu só a calibração. Não, essa condição agora exigiu a troca do sensor de forma prévia para a gente garantir que não chegue no estado de falha, entendeu? Então, o teste de resposta, a utilização do cilindro do gás padrão, vai auxiliar vocês a fazer essa gestão de manutenção dos equipamentos. Aí todos conseguiram responder aí, certo? Deixei um tempinho aí para que vocês consigam responder. E continuando aqui. E aí eu queria deixar um ponto de interrogação para vocês, né? Por que detectar gases, né? E aí a gente vai fazer algumas abordagens aí, né? Justamente a principal delas é a prevenção da vida, conforme eu já falei anteriormente, né? O intuito aqui é sempre passar para vocês os riscos que nós temos, né? Dentro da indústria. Então, a intenção nossa é que vocês vão trabalhar e voltem para os seus lares, para suas famílias, né? Executem as atividades com a maior segurança possível, né? Então, sempre a gente visa isso, né? O primeiro critério é esse, a utilização, porque detectar o gás, né? Segundo aí, é o patrimônio da empresa, né, que vai impactar diretamente aí também nas nossas vidas, né, então evitar com que alguns acidentes possam ocorrer, né, no caso de gases inflamáveis, que podem ser aí, causar fatalidades, né, mas também pode haver danos materiais, né, o local ser completamente danificado, infelizmente a gente já viu aí no passado alguns problemas em algumas empresas, né, e aí garantir essa segurança patrimonial também. E aí, né, não, por último, não menos importante, a gente atender a lei, né, conforme as NRs exigem, como elas passam regularmente por atualizações, por conta de estudos, como a indústria, ainda mais nesses últimos anos, tem passado por processos mais acelerados de evolução, então, às vezes, as características acabam se alterando, alguns cuidados têm que ser tomados, né, além dos que já tinham, mais cuidados ser tomados, né? Então, esse é algumas das respostas, né, do porquê da gente monitorar esses gases. Justamente, primeiro, né, o principal, a vida, patrimônio da empresa e a gente adotar aí, acabar cumprindo as leis, né? E aí eu queria passar a palavra aí pro nosso assistente aí, o Cauã, para ele entrar com a campanha aí, explicar um pouquinho com mais detalhes para vocês aí.
Muito obrigado, Danilo, pela explicação aí, que é super importante para a gente, né, para todos nós, garantir a segurança aí nas nossas empresas, né? E agora eu vou vir aqui para vocês com a campanha exclusiva, né? E é referente aí aos cilindros de gás, né, para vocês poderem realizar o teste de resposta. Então, a campanha é a seguinte: vocês vão poder enviar os seus cilindros, sejam eles vazios ou fora da validade, né, de qualquer fornecedor, e vocês vão ganhar 15% de desconto na compra de um cilindro novo aqui na Léo, beleza? Então vocês podem entrar em contato aí com a gente, mencionando o título Cilindro 118 litros Léo Ambiental, tá bom? Então nossos contatos estão aqui embaixo, e-mail comercial@leoambiental.com.br e WhatsApp também, ou o nosso número fixo, vocês podem ligar para a gente, tá bom? E aí a validade dessa campanha, ela vai estar até o dia 20 de 4 de 2025, tá bom? Então até essa data vocês podem aproveitar. Eu estou aqui com o cilindro em mãos também, para vocês poderem olhar a dimensão dele, o tamanho, beleza? Cilindro de 118 litros, 4 gases. Então, só recapitulando, se vocês tiverem algum cilindro vazio, ou que esteja fora da validade, né, vocês podem mandar aqui para a gente, podem entrar em contato com a gente. A gente vai fornecer para vocês 15% de desconto, na compra de um cilindro novo, para trocar o cilindro de vocês e garantir a segurança de todo o pessoal aí da área. Beleza, pessoal? Devolver a palavra para o Danilo aí. Maravilha, Cauã, obrigado aí pela explicação. Então aproveita aí, a campanha por tempo tem um limite aí, né? Dia 24, né? Então aproveite aí, acho que vai ser de grande valor aí. Continuando, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho aí sobre o monitoramento ininterrupto, né? Justamente aí o foco do nosso webinar aí é justamente com o recurso que a detecção fixa vai trazer, né? Esse monitoramento 24 horas por dia, né? Direto, para que você tenha ali uma leitura literal, né? E também aí um comportamento, né, da área ser monitorada, enfim. Então, isso vai trazer mais segurança para vocês. E aí, entrando com mais detalhes, né, é um sistema de detecção de presença de gases perigosos, né, que consiste na instalação de pontos de detecção fixa. Então, esses pontos são, de fato, esses detectores. Inclusive, aí na imagem ao lado aí, ilustra, né, um desses pontos, que são os detectores distribuídos, né, em determinados locais estratégicos, né, para ter uma eficácia aí nessa leitura, nos locais onde existe o risco, né? Então, por exemplo, tem uma válvula que é executada uma operação manual periódica. Alguém vai lá, faz a abertura, faz o fechamento, né? Então, isso pode acarretar, né, nessa válvula aí um vazamento, né? Sendo gás tóxico, inflamável, asfixiante, enfim. Então, para você proteger aquele trabalhador e para que você atue, né, para que não haja ali, por exemplo, uma situação de esquecimento dessa válvula aberta. E aí, com o equipamento, ele vai te reportar, ó, tá tendo um vazamento lá, o que que aconteceu? Ó, o horário tal, tinha a rotina do operador ir lá e fazer a abertura dessa válvula. E esse horário passou e a partir daí houve a leitura. Então, provavelmente, a válvula está aberta. Então, você consegue ter essa análise à distância, né? E aí vai garantir, obviamente, a segurança, né, de vocês. E os detectores de gás fixos, né, ficam constantemente alimentados, né? Então vai trazer essa leitura 24 horas por dia, com trocas de turno, né? Então quem tiver ali monitorando isso, né, tanto localmente quanto remotamente, ele vai conseguir ter essa leitura 24 horas por dia, em tempo real, justamente para a presença de gases tóxicos, inflamáveis, asfixiantes, que tem potencial para formar alguma atmosfera perigosa. Então, ele vai atuar justamente para essas características, né? Para que você tenha esse recurso de ter esse monitoramento contínuo, né? E aí eu queria deixar mais uma vez aí também mais uma pergunta para vocês, né? Sobre essa questão do monitoramento, né? Contínuo, ininterrupto, né? E aí para entender como estamos conectados com as suas necessidades. Por isso, vai mais uma pergunta: como uma empresa gerencia a conformidade com as normas regulatórias e realizadas a detecção de gás, né? Relacionadas à detecção de gás.
E aí eu queria saber, deixar um tempinho aí com vocês, né? Como a sua empresa gerencia a conformidade com as normas regulatórias relacionadas à detecção de gases? Como é que vocês têm atuado? Como é que vocês têm feito essa gestão, né? Em relação a isso? Deixar alguns segundos aí para vocês responderem, né? Até para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês a esse respeito. E continuando aqui, detecção fixa, né? Então a gente vai entrar com alguns detalhes aí, até um exemplo aí na imagem, né? Ilustra aí uma sala de cilindros, né? Que tem aí um armário, né? Para acomodar esses cilindros com segurança, para que não haja queda, enfim. E aí, o cliente optou pela instalação desse equipamento, né? Para monitorar dentro do armário. Então, ali é uma característica que vai trazer a segurança, né, para que não haja um vazamento de grandes proporções, e também a relação dos custos, né? E se, por exemplo, tiver um vazamento ali devido a uma má vedação, ou a operação foi feita de forma manual e houve esquecimento da válvula aberta, se o equipamento identificar esse vazamento, alguém pode atuar lá, fechar essa válvula ou tratar, né, esse problema de vazamento por conta de vedação, e aí não vai haver a perca do gás, né, já que é um custo para se comprar esses cilindros, né, para se manter, às vezes ele tem ali uma atuação importantíssima para a confecção de alguns produtos, né, então você perde a matéria-prima crucial para a fabricação desses itens, né, então ele vai atuar dessa forma, até auxiliando aí na questão da redução de custos fabril, né? E aí uma outra ilustração também, você pode notar ali que tem alguns tubos, né? Que ilustram ali um fluxo, né? Contínuo ali do gás, algumas válvulas também você consegue atuar com abertura e fechamento, né? E o equipamento foi instalado ali, monitorando constantemente essa área, né? Justamente para trazer segurança. Aí tem uma outra foto ilustrando também, né? Uma área pequena ali, mas para que o pessoal consiga monitorar, né? Tem um duto de gás ali, provavelmente gás inflamável, né? Justamente para eles monitorarem esse risco aí, né? E aí ficar com esse monitoramento constante aí, 24 horas por dia. E aí também a questão do monitoramento à distância, né? Então, esses equipamentos possuem recursos, você consegue pendurar em CLPs, PLCs, o painel dedicado, né, do próprio fabricante do detector. O fabricante fornece esse painel para que você consiga centralizar, às vezes, sistemas com quantidades muito elevadas, e aí você tem um painel que você consiga fazer essa análise, né, antes de ir para a área, para saber se a área já tem algum tipo de vazamento com grandes riscos, ou se a área está segura, e também aí a questão dessas subestações, né? O pessoal, alguns dos nossos clientes acabam atuando para deixar esses equipamentos nas subestações, com os softwares, com os PLCs recebendo esses sinais, né? E o operador que trata vários tipos de medições, né, da fábrica, tanto na questão da produção quanto na questão da segurança, ele ter tudo centralizado num só ambiente, num só monitor, por exemplo, né? Através do sistema supervisório, é possível visualizar em tempo real as concentrações, né, de gás na área, gerando alarmes e permitindo uma tomada de ação rápida e eficaz, né? Então, não precisa chegar na área para que você consiga observar o display do equipamento localmente. Inclusive, você pode entrar numa zona de risco, né? Porque você está na área onde o equipamento está, então gasta, está vazando naquele ambiente. E aí, com esses recursos, né? Você consegue fazer uma avaliação prévia, atuar com contato dentro da indústria, dos departamentos responsáveis em atuar em condições de emergência para que não ocorra situações com maior gravidade, né? Além disso, também será possível o registro, né, dessas concentrações. Então, com esses recursos, você consegue criar uma rotina, né? E aí você fazer um tratamento desses dados por um período de 6 meses, de um mês, de um ano. Ah, deixa eu dar uma olhada
para saber quais são as áreas que têm mais incidência do gás. Então, com esses recursos, né, tanto do painel dedicado, né, quanto de esses equipamentos estarem enviando seus sinais para esses equipamentos de metrologia, você consegue ter essa medição, né? E aí você ter ali dentro de um período pré-estabelecido um relatório para que você consiga ter com mais detalhes. Não, aquela área tem incidência de vazamento muito maior que outras áreas. Então ali a gente tem que ter um cuidado maior. Você consegue aprimorar procedimentos, né? De entrada da área ou de utilização de EPIs ou de monitoramento antes de entrar na própria área, enfim. Então isso acaba auxiliando vocês aí, né? Permitindo, né, justamente aquela expressão de rastreabilidade, né, com aquele estudo mais detalhado, né? E aí, obviamente, vai impactar na segurança. E aí, um layout aí, né, para que vocês consigam entender, né? Então, além desse monitoramento à distância, né, através desses painéis, com os equipamentos em cada um dos locais, o painel ele vai também te proporcionar uma atuação com uma automação dedicada. Então, você quer criar ali uma rotina, né, de atuação em caso de vazamento, você consegue atribuir a um exaustor, a um insuflador, a uma válvula que vá fechar para que o fluxo de alimentação desse gás seja interrompido e o vazamento lá no ponto de vazamento seja eliminado. Então você tem isso, né, além, né, das condições e dos recursos de reporte, né, de alarme visual, né, que é no caso de algumas sirenes auxiliares, né? Só com visual ou com alarme sonoro. Então, tudo isso, né? Você consegue atribuir, né, ao painel. Os equipamentos também você consegue atribuir dedicadamente, né? Um recurso de automação, né? Então, como ele possui relés, né? De atuação, então, você consegue atribuir, não, para esse equipamento nessa área, eu não vou atribuir esse bloqueio dessa válvula ao painel, vou atribuir ao equipamento em si. Então, você consegue fazer isso também, já que os equipamentos possuem esses relés de atuação, né? E aí, algumas vantagens que a gente quer apresentar, né? De manter aí, de possuir um sistema de detecção fixa, né? Que aí a detecção rápida, né? Então, é como o equipamento fica lá naquela área permanentemente, né? Então, ele vai ter ali uma precisão, né? Em relação a esses vazamentos, sem exposição humana, né? Que é o mais importante aí. Então, o equipamento estando lá, você consegue ter uma atuação e aí não entrar numa zona de risco, né? Tomada de ação mais rápida, né? Então, você, como operador ali da subestação, operador ali dos controles, né? Você consegue reportar para uma equipe especializada, né? Ó, tem uma condição na área X, então os bombeiros, os brigadistas vão atuar para a solução, né? Desse vazamento. Então, o sistema de detecção fixa, ele vai te proporcionar essa comodidade, impactando diretamente na segurança. O sistema automatizado, né? Foi tudo que eu mencionei anteriormente, né? Com a contenção de anomalias, né? Então, a automação, ela é crucial na rapidez, né? Que a gente falou no tópico anterior, né? Então, essa automação, o equipamento atingindo os níveis de alarme, por exemplo, os níveis de gás inflamável, que é o primeiro nível 10% e o segundo nível é 20%. Chegando nesses níveis, você já pode criar uma rotina que no primeiro nível de 10%, vai haver o bloqueio da válvula. Então, você consegue é, interromper o fluxo daquele gás que está trazendo o risco, e aí vai ter uma segurança maior para a equipe que vai atuar ali, né? Para tirar aquele gás naquela área, um gás inflamável, um gás tóxico, né? E aí vocês tratarem as causas do vazamento, tratar o local de vazamento para que não haja novamente essa ocorrência, entendeu? Então, isso acaba contribuindo, né? E a área protegida 24 horas por dia. Então, mesmo não tendo ali todo o corpo, né, de funcionários atuando ali no período da noite, por exemplo, que muitas empresas acabam reduzindo, você tem ali o operador, né, que vai ficar monitorando todas as condições de segurança, entre outras métricas aí, e aí ele vai reportar numa condição insegura, até porque precisam, né, de pessoas aí também em outros
né, em outros horários, né, para, em condições de emergência, atuar, né, para a solução disso, né? Então, você tem essa comodidade de ter esse monitoramento 24 horas por dia, né? E aí, apresentando aí uma das soluções que nós temos, né, que é o detector, o AG310, né, algumas especificações, para trazer aí algumas características dos nossos produtos, né? Um detector fixo, que aí possui os tipos de sensor eletroquímico, né? Que aí para atender os gases tóxicos, o catalítico para atender gases inflamáveis, o infravermelho para atender os gases inflamáveis também, e o PID para orgânicos voláteis, o famoso VOC, né? Então ele consegue atender todas essas classes de detectores. A precisão desse equipamento, fundo de escala, né, é igual ou menor que 5%, né? Então ele tem uma precisão muito boa. O consumo de energia aí é menor que 3,5 watts, né? Então, é um equipamento aí que tem uma exigência de consumo muito pequena. Algumas opções de comunicação, né? A comunicação 4 a 20, comunicação RS 485 e a comunicação 4 a 20 com HART aí, né? Para atender o máximo de especificações técnicas, né? Ele possui dois relés de alarme, né? Então, o nível 1 e o nível 2, né? E aí você consegue, dentro da rotina que você quer estabelecer, inserir, né? Essa rotina de automação e o relé para casos de falha, né? Então, você consegue também, à distância, identificar alguma situação de falha em um detector específico. Alarme visual e sonoro integrado já no equipamento. Então, na aquisição do equipamento, se você der uma olhadinha, aquela faixa vermelha circular na parte frontal do detector, ele é todo um alarme luminoso, né? Então, ele é de fácil visualização, uma distância considerável, você já consegue identificar que ele está em condição de alarme. E aí, além disso, um alarme no canto direito aí, né, na parte direita, e é um alarme sonoro para reportar isso em outras condições. Um display de OLED, né, que é alfanumérico, né, então ele vai te mostrar ali o valor exato daquela concentração, né, e o método de operação, né, não intrusivo, né, com controle remoto, né? Então, para você operar, para fazer alteração de configuração, fazer um novo endereçamento, fazer uma calibração, enfim, um ajuste de calibração, você não precisa abrir o equipamento. Então, através de um controle remoto, você consegue acessar as configurações e aí você consegue fazer qualquer ajuste de configuração sem precisar abrir esse equipamento. Temperatura de operação de menos 40 graus centígrados a mais de 70 graus centígrados, né? E aí menos de 20 a mais de 60 graus centígrados. Umidade, 10% a 95%, né? Então, essas são algumas características aí que nós temos desse modelo de equipamento, né? O AG310, que grande parte aí dessas características você consegue atender aí na maioria das aplicações, se não em todas, né, já que ele possui muitos recursos aí. Mais um pouquinho aí sobre as características desse equipamento, né? Os gases disponíveis aí. Alguns deles é oxigênio, os gases combustíveis, monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e compostos orgânicos voláteis, né? Que é o VOC aí. Aí outros gases, né? O cloro, dióxido de enxofre, amônia, óxido nítrico, ozônio, cianeto de hidrogênio e aí uma vasta família aí de gases que esse equipamento consegue monitorar. E destacando aqui, né? Você pode ter um sistema que ele pode compor vários detectores para gases diferentes. Então não tem esse limitador, né? Então alguns dos nossos clientes têm equipamentos, por exemplo, de amônia, alguns, uma quantidade, e outros equipamentos para gases inflamáveis, mais gases, mais oxigênio, né? Então não tem necessariamente aí uma obrigatoriedade de todos os detectores ser de um mesmo gás. Você consegue fazer uma mistura aí conforme a necessidade e as áreas que você possui de risco aí. E aí uma tabela, né, com alguns
de todos os gases aí que o equipamento possui, né? Dentre eles aí tem as tecnologias, tem o range de medição, a unidade, né, de medida, né, 100 ppm, 100 Léo, entre outras informações aí, a fórmula molecular de cada gás, né? Um desses equipamentos aí consegue atender todos esses gases, né? Então fique tranquilos em relação a esse atendimento. E aí, continuando aí, né, sobre algumas especificações, né, atribuídas à segurança do equipamento, né, então o índice de proteção que vai impactar diretamente, né, qual a segurança que esse equipamento vai te proporcionar, além da operação em si, que é ler os gases, te reportar isso, essas classificações, esses índices, né, esses equipamentos, eles têm que possuir isso, justamente para que ele vá ficar na área de risco e ele não seja o causador desses acidentes, né? Então, por exemplo, para equipamentos que têm ali uma operação muito mais duradoura ali, está operando há 20, 30 anos, 15 anos, o invólucro ele pode sofrer uma degradação e isso vai impactar, né, na segurança que o equipamento vai proporcionar. Ele pode até estar lendo adequadamente, com uma curva de incerteza e de erro muito pequena, só que o invólucro dele ele vai te proporcionar o risco. Então, até nas nossas avaliações, isso impacta também. Então, a gente faz uma avaliação global, geral, né, para justamente a gente apontar, ó, ele está em condições de leitura ideais, está respondendo adequadamente, mas o seu invólucro não está te trazendo segurança. Então a gente faz aí alguns apontamentos em relação a isso, né? E esse equipamento que a gente está apresentando, o AG310, ele possui a MP66, né? Completamente protegido contra poeira, então ele é adequadamente instalado, totalmente fechado, com o prensa-cabo instalado adequadamente, o prensa-cabo ideal, né? E ali também o fechamento no cabo ali, vai garantir esse P no equipamento, aí você vai ter uma longevidade de operação, né? Justamente que não vai ter essa interferência, e a proteção aí contra jatos de água. Então, no ambiente que você precise lavar aquela área, muitas vezes lavar as regiões mais altas ali, né? Você pode também ter um jateamento direto no equipamento que não vai ter nenhum problema desde que a instalação seja feita adequadamente desses elementos que podem impactar diretamente no índice de proteção. E outras certificações aí, né? Algumas internacionais, e as principais dela, né? Em âmbito nacional é o Inmetro, né? Que vai conseguir atender aí para vocês em relação a essas exigências que a gente entende que são muito importantes para algumas áreas mais delicadas, né? Então, esse equipamento aí possui todas as certificações, né? Caso queira aí mais informações a respeito dessas características, né? A gente consegue passar posteriormente aí para entender a demanda, né? Conseguir te prestar um atendimento personalizado, né? E aí mais um pouquinho aí das características desse equipamento, né? Que é o seu tamanho, né? Então ali 202 milímetros, né, de largura, né, considerando as extensões ali onde você tem a inserção do sonoro, mais ali onde você faz a inserção do cabo, né, de comunicação, de alimentação, em torno ali de 145 milímetros também em relação à altura do equipamento. Então, mesmo sendo equipamento fixo, né, ele tem ali o seu tamanho, né, bem compacto, para que você consiga inserir em locais mais delicados, onde você quer que o equipamento atue mais próximo de um ponto de vazamento, né? Então, isso acaba impactando também nessa aplicação. Então, vou voltar um pouquinho aqui, que eu queria perguntar para vocês. Atualmente, sua empresa possui necessidade ou projeto para adquirir detectores de gás? Eu queria saber um pouquinho de vocês aí, se vocês têm projeto em andamento, ou já possuem algum sistema, mas querem trocar esse sistema, ou não tem nenhum sistema de detecção fixa, né? E isso a gente pode trazer uma solução para vocês, né? E aí a gente está deixando essa pergunta para vocês responderem aí, e a gente conhecer um pouquinho mais das necessidades de vocês. Ok? Continuando aqui.
mais um pouquinho de outras características, né? Então ali o desenho, né, a ilustração nos mostra ali alguns acessos, né, que o equipamento possui, a parte interna do detector, e aí mostrando algumas identificações, né? Então ali a conexão para os 24 volts, o 4 a 20 do equipamento, é o negativo da fonte, 24, as conexões aí para uma comunicação digital, né? O famoso Modbus aí RS485, e aí os três relés de atuação, né? O estado de alarme de nível 1, que é o K1, o estado de alarme de nível 2, que é o K2, e o estado de alarme de falha, que é o K3, né? Então, com essas características, você consegue atuar, né? E aí ele consegue te dar o máximo de recurso, né? Para que tenha uma maior segurança, né? Inclusive, esses relés desse modelo AG310, eles possuem uma configuração que ela é muito aplicada na área industrial, que é justamente como esses relés eles vão atuar, né? Então você consegue configurar entrando no menu do equipamento para você manter esse equipamento normalmente aberto, esses relés, né? Ou normalmente fechado. Então, a depender da aplicação, das características que você quer que atue esse equipamento, você consegue configurar, inclusive individualmente isso. Então, você consegue criar uma rotina ali para atuar de forma diferente, né? E, e aí te auxiliar também nessa questão da automação, né? E aí, para finalizar em relação às perguntas, né? Eu queria deixar com você para saber se vocês utilizou algum sistema de detecção de gás em sua indústria, né? E aí saber em relação a isso, se vocês já utilizam, né? Tem esse sistema de detecção gás fixa na sua indústria, para a gente ter conhecimento aí das demandas que vocês possuem, né? Ter ideia aí do que vocês têm, né? Para a gente também tentar entender um pouquinho aí das demandas de vocês. Deixar mais um pouquinho para que vocês consigam responder, né? Ok. Aí sobre a campanha, né? Reforçando mais uma vez aí o que a gente tem atuado aí eu queria deixar a palavra aí para o nosso amigo Cauã aí, trazer mais detalhes sobre a campanha. Muito obrigado, Danilo, pela explicação aí do nosso equipamento. Te agradeço. E, pessoal, eu queria até reforçar com vocês uma questão que eu falei aqui no início do nosso treinamento sobre a tirada de dúvidas aí de vocês, né? A gente tem um recurso aí de PIR, que fica ali na barra superior do Teams, tá bom? Então, esse é o momento para vocês tirarem as suas dúvidas. A gente vai abrir uma sessão aqui no final do treinamento para poder tirar essas suas dúvidas, tá bom? Então, é um momento super importante aí para vocês aproveitarem, beleza? Então, voltando aqui para as campanhas, então, né? A gente não ia ter só uma, a gente trouxe duas campanhas para vocês. E essa campanha se trata do equipamento que o Danilo apresentou para vocês, o AG310, tá bom? Então a gente quer identificar se a sua empresa ela tem um projeto de ampliação, se tem um projeto novo de instalação de detectores fixos, né? E se for o caso positivo, vocês podem ter o nosso equipamento aqui para utilizar como um teste em cortesia, tá bom? Então, somente os 10 primeiros que entrarem em contato aqui com a gente vão poder receber o nosso equipamento aí na planta de vocês para instalar, né, por um certo período para vocês testarem a funcionalidade dele, né, testarem os alarmes, ver como o equipamento funciona realmente, né, como ele é um equipamento robusto, tá bom? Então vocês vão poder mandar as informações aí para a gente, o título AG310 Leo Ambiental, tá bom? A gente vai precisar também saber o gás-alvo do projeto de vocês, né, o quantitativo, quantos equipamentos que vocês vão precisar instalar aí na planta de vocês, né? Uma previsão aí, uma data de início do projeto e também o endereço completo para a gente poder fazer o envio do equipamento para vocês, tá bom? Então vocês entrando em contato, a gente já vai conseguir separar o equipamento e enviar para vocês testarem, beleza? Eu tenho aqui o equipamento na minha mão, se vocês conseguirem ver aqui na minha câmera, tá? Aqui para vocês verem o equipamento, as dimensões do equipamento, beleza? Então a gente tem aqui a saída do alarme sonoro, né? Que desse lado onde está a minha mão.
aqui a saída de comunicação e embaixo onde a gente coloca o sensor, né, onde é feita a leitura do sensor aí dos gases, beleza, pessoal? Então, reforçando mais uma vez, se vocês querem realizar um teste aí com o equipamento na planta de vocês, a gente vai disponibilizar o equipamento para os 10 primeiros aí que entrarem em contato, beleza? Então, só continuando aqui a apresentação, a gente já está perto de finalizar o nosso treinamento, tá bom? Mas antes, eu queria trazer aqui para vocês também uma novidade exclusiva aqui da Léo, tá? Que é o nosso novo e-book aí da Léo Ambiental, tá bom? A gente vai postar esse e-book exclusivamente na nossa comunidade da Léo Ambiental, então aqui tem um QR Code para vocês poderem acessar a comunidade, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos que não vai ter spam de mensagens, a gente só vai lançar conteúdos necessários, realmente necessários para vocês, tá bom? Então, no e-book, né, todo esse conteúdo vai estar incluso aí a detecção de gases na prevenção de acidentes, né, como reduzir os riscos e evitar atmosferas perigosas, e também a detecção de gases de conformidades com normas e leis, tá bom? Então, se vocês conseguirem acessar a nossa comunidade, acompanhar o conteúdo, acompanhar o e-book, vai ser de muita utilidade aí para todos vocês, tá bom, pessoal? Então, continuando aqui, vou deixar mais um tempinho para quem quiser acessar o QR Code, entrar na nossa comunidade, tá bom? Esse e-book ele vai ser lançado entre hoje e amanhã, então somente quem entrar nesse período vai ter acesso a ele, tá bom? Somente vocês aqui do webinar, até no máximo amanhã, vai ser o pessoal que vai ter acesso a esse conteúdo, beleza? E aí, pessoal, quem precisar do equipamento AG310, né, que foi a campanha que eu fiz, pode escanear esse QR Code para falar aqui conosco, tá bom? Vocês vão aí diretamente entrar em contato com o nosso time aqui comercial. E aí vocês podem passar as informações que eu falei para a gente já separar os equipamentos para vocês e fazer o envio aí para vocês testarem, né? Verificarem aí como realmente funciona aí na planta de vocês, beleza? Vou deixar mais um tempinho para quem quiser entrar em contato com a gente, aproveitar a campanha do detector. E também está valendo a campanha do cilindro, tá bom? A campanha do cilindro ainda está valendo também. Se vocês quiserem entrar em contato por esse QR Code para falar sobre o cilindro, também não tem problema, tá bom? Podem entrar em contato aí com a gente. A gente vai seguir com a campanha aí para vocês, beleza? Então, como nós estamos próximos aqui de finalizar o treinamento, tá? A gente já vai liberar aí também o QR Code para vocês emitirem o certificado. Então, esse é o momento de todos que estão presentes escanear o QR Code, tá bom? Para garantir o certificado de vocês, poder fazer a emissão. Certificado super importante aí. Eu mesmo incluo vários certificados aqui da Léo no meu LinkedIn. Acho muito legal essas informações aí, beleza? Vou deixar alguns segundinhos aí o QR Code do certificado para vocês. E aí, quem não conseguir escanear, não tem problema, a gente vai encaminhar por e-mail também o link para vocês poderem emitir o certificado, tá bom? Então, mais alguns segundinhos. Quem tiver alguma dúvida, aproveite para adicionar também no PIR, tá bom? Na barra superior do Teams. A gente já vai responder para vocês também. Então, vamos aqui dar continuidade. Quem não conseguiu, não se preocupa, a gente vai enviar por e-mail também o link para vocês poderem emitir o certificado, tá bom? Pode ficar à vontade, Danilo, para poder finalizar aqui o nosso treinamento de hoje. Cauã, mais uma vez, obrigado aí pela ajuda aí, pelos grandes esclarecimentos, né? Incentivo vocês a acompanhar aí essas campanhas, acho que vai ser de grande valor, né? E aí, continuando, a abrir aí para perguntas e respostas, né? Como a gente informou no início aí do webinar sobre o recurso PIR, né? De perguntas e respostas, né? E aí é o momento da gente tirar algumas dúvidas em relação ao que vocês foram se deparando aí com o conteúdo. Vou fazer a seleção de algumas perguntas aqui, né? Até para a gente não tomar muito tempo de vocês. Aí eu acredito que vocês querem almoçar, né? Então a gente não quer atrapalhar vocês.
E aí eu vou fazer a seleção de algumas perguntas aqui. Pensando. Aí a primeira pergunta que nós tivemos aqui é do Francisco, né? Francisco César. Qual é a área de cobertura de um único equipamento, né? Então, acredito aí que essa pergunta é sobre o raio de medição, né? Para detecção fixa, esses equipamentos não possuem esse raio de medição. Eu não consigo, por exemplo, instalar esses equipamentos e dizer para você que vai estar resguardado no raio de 10 metros, por exemplo. Então, para essa complexidade de você ter o quantitativo exato, conforme os riscos que você tem na indústria, e o posicionamento, o ideal é ter um estudo de dispersão. E nada mais é, o cliente ele fornece a planta, né, dessa unidade, né, e aí esse software vai simular várias condições de tempo, a operação naquele local, se é uma área fechada, se é uma área aberta, temperatura. Então, todas essas informações, elas vão impactar diretamente se aquele local vai precisar de um equipamento, de dois equipamentos, ou até mesmo de nenhum equipamento, né? Então, para você entender assim, um pouquinho da complexidade, na hora de você instalar esses equipamentos. Então, grosso modo, na nossa experiência, conforme apresentando a área, né, quais riscos, conforme eu mencionei anteriormente, né, se há uma operação manual, né, justamente para a gente atender aquele primeiro critério, né, que é a prevenção da vida, né, enfim, a gente acaba tendo ali uma atuação, cara, mais próximo da área de um possível vazamento, melhor, né? Para que essa leitura seja o mais rápido possível, no menor vazamento que ocorra, isso venha a ser reportado, né? Para que seja tomada todas as ações, né? Então, esses equipamentos não possuem, né? Esse raio de medição, né? Então, quanto mais perto do local onde possa haver esse vazamento, melhor, mais eficácia aí na leitura, né? E aí contribuindo na segurança também. E como não tem mais nenhuma pergunta no conteúdo, eu sei que tem um pessoal que levantou a mão aí, né? Mas fique tranquilo, deixe a sua pergunta aí nesse recurso, né, PIR, que posteriormente a gente vai entrar em contato, você não vai ficar sem a sua resposta em relação à sua dúvida, né, justamente para a gente tentar auxiliar vocês isso, ajudar vocês na gestão, né, tanto para aquisição de equipamentos quanto para as manutenções dos mesmos, né, então a gente vai estar disponível e vai entrar em contato com vocês, né, e aí mais uma vez eu queria agradecer, né, a participação de todos vocês aí pela atenção, né, de ter nos escutado, né, e mais uma vez eu reforço aí que nós estamos à disposição para qualquer tipo de tirada de dúvida, trazer soluções, né, para que a gente consiga aí ser um parceiro de vocês aí, né, em relação a esses riscos, né, atender vocês, e aí ser um aliado aí de longa data aí, sempre buscando aí a preservação de todos os trabalhadores, né, com foco na segurança do trabalho, né, é, sendo um aliado aí para garantir a segurança de todos, a segurança patrimonial das empresas, né, e aí eu deixo o meu abraço aí, agradeço o Cauã pelo auxílio também aí, todos os envolvidos. Um abraço, gente. Ótimo trabalho para vocês aí, estamos à disposição.